Então vamos lá, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Mais uma aula nossa aqui do curso básico em teologia do Ceifa, tá bom? E hoje nós iremos ver sobre os livros apócrifos. Professor, o que é livros apócrifos? Professor, qual a relevância desses livros para a Bíblia Sagrada? Professor, são livros que não são inspirados pelo Espírito Santo? Como é isso? Me explica aí, por favor. Então, ok, partindo desse princípio, nós vamos hoje na nossa aula, tá? Que está dentro do nosso conteúdo, do nosso livro de bibliologia, do nosso curso básico em teologia, tá bom? Então, partindo desse princípio, sem enrolação, eu aqui no meu estúdio fantástico, deixa eu sumir com a minha cara feia aqui, que vocês não precisam ver ela, tá bom? Pronto. Então vamos para os nossos slides. Professor, livros apócrifos. O que são livros apócrifos? Antes de nós adentrarmos, aprofundarmos nesse assunto, vamos primeiro definir o que significa apócrifo. Então, apócrifo é um adjetivo derivado do verbo apócripo ou apócripto. Esse grego do senhor, professor, é uma porqueira. Realmente, irmão, nem o português a gente está falando, piorou o grego. Então, apócrifo, que é igual a apo, que é igual a separado de, e parte de. E cripto, que é igual a esconder, ocultar, segredo. Então, o que significa apócrifo, professor? Livros escondidos. Livros escondidos, professor? E quem escreveu, professor? Que raios de pessoas que escreveram esse tal de apócrifos? Primeiramente, vocês têm que entender que no século I, ali o século da igreja primitiva, até o século IV, era muito comum que as pessoas, esses livros também são chamados de pseudepígrafos. Por quê, professor? Porque os caras que escreviam esses livros, eles usavam, por que pseudo, professor? Porque eles usavam um falso nome. Eles pegavam o nome de um autor conhecido, um personagem bíblico conhecido, como no caso o livro de Enoque, e eles escreviam conteúdo dentro daquele livro, tá? Aplicando então o seu pensamento, a sua exegese, a sua interpretação sobre determinados textos, ou contando também alguma história. Então eles colocavam o nome, tá, do determinado personagem conhecido. Então, como Enoque, como Elias, que nós vamos ver aqui em alguns livros. Então era comum. Por isso que o cânon foi necessário para a construção, tá bom, de uma Bíblia sólida, uma palavra sólida, vamos dizer assim, uma solitude, algo sólido. Você é que diz essa palavra, algo sólido no que diz respeito e tange ao conhecimento da palavra de Deus. Então, ou seja, irmão, se a gente deixasse tudo bagunçado, os irmãos da igreja primitiva do século 1, 2, 3 e 4 deixasse o negócio correr frouxo, hoje quantos livros nós teríamos? Uma bagunça, um monte de livros, heresias. Então era muito comum. O que se fez? Qual foi a atitude a ser tomada? A construção do cânon bíblico. E para que esses livros fossem aceitos ou não aceitos no cânon, se era usado um critério. Qual o critério, professor? Várias técnicas de crítica textual, crítica contextual, crítica histórica, tá? Usava-se muito, principalmente a questão do português, a comparação de textos, era um trabalho cansativo. Quem fazia isso geralmente eram os escribas, tá bom? Aqueles também intelectuais que decidiram aí também traduzir a Bíblia. Era um serviço muito cansativo e eles faziam isso com muita propriedade, tá bom? Então, apócrifos nada mais são que livros escondidos, pseudepígrafos escritos por pessoas desconhecidas, usando-se ou se passando por pessoas, personagens, ícones conhecidos no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? Então, quero mostrar outra coisinha para vocês aqui interessante. Então, esses livros, professor, apócrifos, vocês sabem que a Bíblia Católica, por exemplo, ela tem livros a mais que nós, né? A nossa Bíblia Protestante ela tem 66 livros, o total. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia Católica tem 73 livros, tá? Então são 7 a mais. Esses livros são considerados livros apócrifos, ou seja, livros não inspirados pelo Espírito de Deus. Professor, como é que a gente descobria que era ou não era inspirado? Como foi feito isso? Como eu falei para vocês, uma comparação textual, crítica textual, comparação de contexto histórico, comparação de linguagem,
toda uma técnica bem profunda era usado para comparar os textos sagrados, até chegar à conclusão que alguns faziam parte e alguns entravam em contradição, ou seja, não era coerente com a escrita, com o contexto histórico, tá? Com a palavra de Deus, com a lei, com a tradição. Então eles acabavam sendo então excluídos, tá bom? E esses livros foram um deles. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o livro de Tobias, que é um romance, na verdade. Se você ler ele é muito interessante, porque o escritor dele viaja na maionese. Porque ele conta a história de um anjo, que Deus mandou ele pescar um peixe do mar, arrancar o fígado dele, fazer um incenso para expulsar o demônio da mulher. É coisa de louco isso aqui, mano. Parece as crônicas de Nárnia. E estamos também primeiro, segundo Macabeus. Professor, eu posso ler esses livros? Pode, irmãos. Pode, de questão de conhecimento histórico, você pode. Principalmente o livro do segundo e primeiro aos Macabeus é muito interessante, porque vai contar da época de Antíoco Epifânio, que é uma figura do anticristo histórica, quando ele entrou no templo, sacrificou um porco no altar de Zeus, proibiu o sacrifício por 3 anos e meio, uma figura aí, uma alusão à grande tribulação no futuro. É muito interessante, tá? Você vê esses livros de uma forma, com um olhar histórico, tá bom? De cunho, de acrescento de conhecimento histórico, tá bom? O livro de Judite também. Nós temos Sabedoria, Eclesiásticos. E sem falar também que Daniel, na Bíblia Católica, tem 14 capítulos, tá? Na nossa só tem 12. Então ele tem 13 e o 14, que conta a história de Bel e o dragão, tá? Onde Daniel justamente é lançado na cova dos leões depois de vencer Bel, o dragão, desvendar uma trama dos sacerdotes de Bel, a enganação, a falcatrua, a pilantragem que eles faziam para enganar o rei. Tá? Então é uma história interessante, de cunho histórico, de conhecimento pessoal para você, tá bom? Então nós temos outros apócrifos também, tanto no Antigo quanto no Novo. Tá? Então, por exemplo, professor, vamos começar por uma lista aqui. O livro de Enoque, professor, o livro de Enoque é muito falado. Por que ele não entrou na Bíblia? O livro de Enoque, irmãos, ele é muito interessante, porque se você conectar ele com o Apocalipse, não que nós vamos considerar ele como inspirado, ele não entrou no cano, tá bom? Deixar isso bem claro para vocês. Embora tem muitos irmãos doidos aí na internet querendo validar o livro de Enoque, sendo que o cano não validou. Então isso é errado. Mas ele é interessante. É um livro que, se você ler ele, é muito interessante. Conta a história dos vigilantes, conta a história de Azazel, conta a história dos anjos que desceram no monte, os 200 anjos sob a liderança de Azazel, tá? Com Lúcifer, que eles decidiram cair com as mulheres. Enfim, é uma história dos gigantes que nasceram lá em Gênesis 6. Então, assim, é uma história que ao mesmo tempo é fantasiosa, é uma história interessante, tá? Porque toda história, ela revela uma verdade, tá? E isso vocês aprenderam quando vocês estudaram na escola, estudaram filosofia. Vocês aprenderam que na antiguidade toda história fantasiosa, ela possui por detrás uma verdade contextual do contexto histórico da época, tá? Tanto no que diz respeito à liderança, o governo, a religião e a sociedade, tá bom? Então sempre isso é bom que a gente deixe isso bem claro para vocês. E fora que existem inúmeros livros apócrifos também, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Elias, a Assunção de Moisés, enfim, o Testamento de Salomão, que é considerado aí dentro, um material dentro da bruxaria, dentro do satanismo. Então Salomão é conhecido no satanismo aí como um grande feiticeiro, quando ele se curva a Astarote, a Milcom. Enfim, existem vários livros apócrifos, tá? E na verdade são pseudos epígrafos de camaradas que se passaram por personagens, assumindo o nome dos tais, para escrever as suas ideias, tá bom? Então isso aqui é muito importante vocês entenderem. Professor, então os apócrifos não são inspirados pelo Espírito Santo? Não, irmão, não são inspirados, tá bom? Leia de forma de conhecimento como qualquer outro livro que você lesse, mas não leia como se eles fossem inspirados pelo Espírito de Deus, tá bom? Então apócrifos nada mais são que livros escondidos, contextos escondidos, pseudos epígrafos, tá bom? Então espero que eu tenha esclarecido para vocês. Vai acompanhando, irmão, as aulas aí, tá? Vai acompanhando, vai somando aí as aulas do nosso conteúdo. E fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir, se Ele não nos matar. Fui.